Vamos lá, pessoal, mais uma questão do Enem 2023, questão de matemática. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante é. Então, pessoal, eu tenho essa roda gigante e eu vou atrás de um gráfico. Eu tenho só que confirmar a velocidade com a qual essa roda gigante está girando. Provavelmente vai ser velocidade constante. Então, eu vou ler aqui, ó, com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira, com velocidade angular constante, ou seja, ele vai passar por este ponto até este ponto na mesma velocidade, até aqui na mesma velocidade, na mesma velocidade, na mesma velocidade. Ele vai descrever este ângulo com a mesma velocidade. Agora, veja que o gráfico que eu quero, pessoal, não fala a respeito disso, né? O gráfico que eu quero não quer saber da velocidade angular, ele quer saber da altura. E aí, pessoal, para vocês conseguirem ter a visão que eu tenho dessa questão, eu vou marcar aqui para vocês algumas retas de altura. Então, no ponto P, no primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. E aí, depois ele volta. Vejam aqui que a altura que ele percorre é uma altura muito pequena. E, de certa forma, se a gente dividisse aqui o tempo, eu posso dizer, vamos dizer que ele demora aqui 1 minuto. Então, em 1 minuto, ele vai descrever uma altura muito pequena. No próximo minuto, ele já vai descrever uma altura bem maior, tá certo? Ou seja, há uma diferença entre esses dois aqui. Se há uma diferença, não é uma reta. Então, de cara, pessoal, eu já posso eliminar alguns itens. Ó, essa distância aqui, ó, vai ser a mesma. Então, daqui para cá eu posso até ter uma reta, mas não da altura máxima para a altura mínima. Então, eu vou eliminar aqui, pessoal, o item B, ó, que está mostrando uma reta, uma variação linear. Não é uma reta, né, do ponto máximo ao ponto mínimo. E o item E também, ele até está um pouco estranho. Aí aqui eu tenho 3 possibilidades que ficaram, tá certo? Dessas 3 possibilidades, a gente vai analisar o que o gráfico está dizendo para a gente. Veja aqui que nesse gráfico aqui do item D, pessoal, ele está variando muito pouco a altura, depois ele aumenta muito a altura, dá uma parada e aumenta subitamente. Só que veja que antes dele dar uma parada, que seria aqui no ponto mais baixo, para poder voltar a subir, ele vai variar pouco a altura. Então, não seria uma mudança súbita, eu teria que ter uma pequena curvatura aqui embaixo. E aí, com isso, eu vou eliminar o item D. E veja que o item E é a mesma coisa, né? Só que ele está me dizendo que eu desço subitamente. Então, eu fico ali com o item A. E se você tiver experiência, já tiver visto algumas aulas de trigonometria, especialmente de função, aqui seria função seno, por exemplo, você de cara já mataria essa questão. Vamos analisar aqui o gráfico do item A, e aí a gente vai ver com bastante calma e vocês vão concluir que de fato é o item A. Ó, nesse primeiro momento aqui em cima, há uma pequena variação muito lenta e gradual da altura. Quando a gente chega aqui, aí a gente tem uma reta praticamente, e seria desse ponto até esse ponto. Já chegando lá embaixo, ele começa a variar muito pouco, que seria dessa trajetória. Atingiu a altura mínima, continua variando muito pouco, seria essa trajetória. A gente tem ali uma outra reta ascendente, que seria essa trajetória aqui, e mais uma barriga, né? Aqui mais uma curva, uma pequena alteração, que seria deste ponto a este ponto. Então, a gente tem justamente o item A como resposta. Como eu disse, se você já conhecia a função trigonométrica, você bateu o olho e você marcou de cara o item A. Outra coisa também, pessoal, é que eu considero essa questão aqui uma questão média, certo? E por que eu considero essa questão uma questão média? Por conta de que requer uma certa interpretação, mas é um conteúdo que costuma ser muito abordado e reforçado quando se fala de funções trigonométricas, de triângulo. A própria física gosta de falar bastante desse conteúdo, então você já poderia ali ter algum conhecimento prévio dele, tranquilo? Até a próxima. Tchau!